Paz, pessoal, tudo bem? Hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da Reforma Protestante, o que foi, porque tem muita gente hoje que está na igreja e que não sabe o que é a Reforma Protestante. Chega dia 31 de outubro, a gente fica tão acostumado a falar do Halloween, contra o Halloween, tentando entender isso, que nós esquecemos também que é o mesmo dia que nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, que é algo muito importante para nós cristãos, né? A gente só tem a igreja hoje, o cristianismo hoje, como é, por causa da Reforma Protestante. Então, a gente vai falar o que foi a Reforma Protestante, bem rápido, um resuminho, e eu vou dar 5 chaves para você ter uma vida saudável espiritualmente, para você ter uma vida de sucesso espiritual com a Reforma Protestante. O que a Reforma Protestante nos ensina? Quais são essas 5 chaves que a Reforma pode nos ensinar para você ter uma vida espiritual de sucesso, tá? Então, o que foi a Reforma Protestante? Ali no século XVI, século XIV, XVI, XV, a Igreja Católica era o que dominava toda a Europa, né? Para quem não sabe, naquela época, quem tinha posses de terra normalmente tinha o domínio político. Então, a Igreja Católica ela não tinha um domínio só religioso, por conta do Papa, mas também um domínio político sobre uma grande parte da Europa. Então, todas as pessoas elas se voltavam para a Igreja Católica, e a Igreja Católica que ditava as regras, tanto religiosas quanto políticas da Europa. O que acontece? Uma coisa que acontecia na Igreja Católica era a venda de indulgências. O que seria indulgências? As indulgências são quando uma pessoa pecava, quando uma pessoa tinha um erro, cometia algo contra Deus, a igreja ela tinha o poder de perdoar a pessoa, ela tinha o poder de vender o perdão à pessoa. Como que a pessoa comprava esse perdão? Ou a pessoa comprava o perdão fazendo jejuns, penitências, ou a pessoa comprava o perdão de Deus ofertando, ajudando financeiramente a Igreja Católica. Então era uma venda de indulgências, ou seja, a pessoa comprava o perdão dela de Deus, fazendo penitências e ajudando financeiramente a igreja. Tanto que a igreja ela cresceu muito em riquezas por causa dessas indulgências, porque muitos homens ricos e poderosos eles davam bens, terras, para obter o favor de Deus, para obter o perdão de Deus e a misericórdia de Deus. E no final da Idade Média, foi que apareceram os primeiros reformadores, que foi John Wycliffe e Jan Hus. O reformador principal foi Martinho Lutero, como todos nós conhecemos. Eles falavam também contra as indulgências, porque o que a palavra nos ensina? A palavra nos ensina que o dom da salvação ele é de graça, é por meio de Jesus Cristo, por meio da fé. Então você não consegue comprar a salvação, você não consegue comprar o perdão de Deus por meio das suas obras, você não consegue comprar o perdão de Deus por meio de ajuda financeira para a igreja. Isso são atos de justiça, são atos de santificação, atos de contribuição, mas você não consegue comprar o perdão de Deus através disso. É somente o sacrifício de Cristo na cruz que comprou o nosso perdão, foi somente o sacrifício de Cristo na cruz que pagou o nosso pecado. Então esses primeiros reformadores eles começaram a pregar sobre isso, a pregar a favor da leitura bíblica individual, porque outra coisa que acontecia naquela época era porque a Igreja Católica ela detinha toda a interpretação bíblica, porque as Bíblias elas eram em latim e uma pequena parte do povo sabia falar latim, sabia ler e escrever. Então a Igreja Católica ela fazia a leitura bíblica e expunha a interpretação dela, usando isso de forma de controle político e religioso no povo. Então eles começaram a defender que o povo tinha que ler a Bíblia também para conseguir interpretar ela e saber se aquilo que a igreja estava ensinando era correto ou não. E o que acontece? Depois veio Martinho Lutero, que foi o reformador mais famoso, e Martinho Lutero ele era um monge agostiniano, então ele era um padre, né? Ele era católico, mas ele começou a ficar frustrado com toda essa venda de indulgências, com tudo isso que estava acontecendo, e ele começou a pregar intensamente contra isso. Até o momento que ele pregou na igreja lá na Alemanha as 95 teses. As 95 teses são 95 teses que Agostinho... As 95 teses são as 95 teses que Lutero pregou na porta da igreja
acerca das indulgências, de alguns dogmas da Igreja Católica que ele rebatia e que estavam contra o que a Bíblia estava falando. Então Lutero publicou essas 95 teses e passou por todo um processo de perseguição, excomunhão da Igreja. Mas o interessante é que ele defendia também, tanto era contra a venda de indulgências, como ele defendia também a leitura bíblica. E é interessante que o próprio Lutero, como naquela época foi a época em que a imprensa ela começou a surgir, a primeira prensa de livros ela foi criada naquela época, então Lutero ele teve a oportunidade de fazer o quê? Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão e ele começou a distribuir folhetos bíblicos, distribuir bíblias. Então foi a partir daquela época que começou a se disseminar todo o informativo bíblico, onde as pessoas começaram a ter acesso realmente à palavra de Deus. Até é interessante que é por isso que a Idade Média, esse período quando a igreja ela detinha todo o conhecimento, ela detinha toda a sabedoria, ela detinha toda a interpretação bíblica, onde o povo não sabia ler, não sabia escrever, o povo não tinha acesso ao conhecimento. Por isso que essa época é chamada de Idade das Trevas. Ela chama Idade das Trevas porque era uma época onde o povo não tinha conhecimento, onde as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. A partir desse momento, quando a imprensa começou a disseminar a Bíblia, onde as pessoas começaram a ter acesso, tanto a alfabetização ela foi facilitada porque as pessoas tinham acesso a livros para se alfabetizar, as pessoas tinham acesso à palavra. E como vocês sabem, a própria palavra chama o conhecimento de luz também. Então, aquela era a Idade das Trevas porque não existia conhecimento, a luz não estava sobre a terra. A partir daquele momento que o conhecimento também de Deus começou a vir sobre a terra, já acabou a Idade das Trevas. E o que acontece? Lutero fez essas 95 teses e isso começou a se disseminar por toda a Europa. Então, toda a Europa ela começou a absorver esses ensinos de Lutero, dos reformadores, e começou a ter uma reforma na interpretação bíblica, na forma de se interpretar a Bíblia, na forma de viver a vida cristã. Então, o que nós temos hoje como cristianismo, que nós chamamos de protestantismo, é justamente o que começou a partir de Lutero, onde a igreja começou a buscar realmente o que a Bíblia estava falando sobre a fé. Tanto que Lutero ele lutou contra várias coisas. Lutero ele lutou contra o celibato dos líderes religiosos. Então, por exemplo, o próprio Lutero, é interessante que o Lutero ele defendia que os líderes religiosos, os padres, eles poderiam se casar. Porque isso estava errado falar que não. Tanto que o próprio Lutero, uma frase muito interessante do Lutero é o seguinte: Lutero fala que a escola do caráter é o casamento. Então ele fala que o casamento é a escola do caráter. Em um de seus livros, Lutero fala o seguinte, ele fala, olha, em 1 ano de casamento eu me santifiquei muito mais do que em toda a minha vida de celibato, em toda a minha vida de isolamento. Então, para você ver o que ele defendia e o que nós vivemos hoje também. E é interessante que o que acontece, a gente vai falar dessas 5 chaves, porque as 95 teses, o que é ensinado na Reforma Protestante, a gente pode sintetizar, a gente pode resumir elas em 5 pontos principais, que são essas 5 chaves para a gente ter uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual madura e com entendimento. Vamos falar quais são essas 5 chaves? A primeira seria a sola gratia. A sola gratia seria somente a graça. Quando nós falamos que é somente a graça de Deus, quer dizer que nós só somos salvos mediante a graça de Deus. Nós só podemos nos achegar a Deus porque nós recebemos a graça dele. O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. A graça é o favor de Deus. É o poder de Deus agindo em nós. Então, nós reconhecemos que eu só posso buscar a Deus porque o próprio Deus me alcançou. Eu não consigo buscar a Deus pelas minhas próprias forças. Então, a primeira chave desse somente a graça seria o quê? Uma humildade espiritual. Então, quando nós somos humildes espiritualmente, nós temos uma chave para termos uma vida espiritual mais saudável, uma vida espiritual de sucesso. Nós reconhecemos que eu não tenho forças para buscar a Deus. Nós geramos uma dependência de Deus. Nós geramos essa dependência de buscar a Deus para ter mais de Deus.
Então a primeira chave é a humildade espiritual. É até o que Jesus mesmo fala no Sermão do Monte. Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Muitas vezes nós interpretamos essa passagem achando que, nossa, eu tenho que ser pobre, Jesus. Eu tenho que fazer um voto de pobreza. Mas quando ele fala de pobres de espírito, ele está falando justamente disso. Ele está falando, bem-aventurados ou felizes são aqueles que reconhecem que eles são pobres espiritualmente e que eles são carentes, eles são necessitados de Deus, tá? Então, primeira chave, humildade espiritual. Segunda chave é soli deo glória, ou seja, a glória somente a Deus. Quando nós falamos de glória, muitas vezes nós pensamos na presença de Deus, nós pensamos no mover de Deus. Mas quando falamos de glória nesse sentido, nós estamos falando de peso, de importância, de adoração. Nós estamos falando aquilo que nós damos importância é o que nós damos glória. Então, quando nós damos glória somente a Deus, é porque nós damos a importância, a primazia, nós damos o poder, a autoridade somente a Deus. Então, a segunda chave para uma vida de sucesso espiritual é o que? A adoração. É a glória somente a Deus. É nós tirarmos a idolatria do nosso meio, porque muitas vezes nós falamos que estamos adorando a Deus, mas nós estamos dando a primazia, nós estamos dando a prioridade, nós estamos dando a importância, o peso para outras coisas em nossas vidas. Muitas vezes o trabalho ele tem um peso maior do que Deus na sua vida. Muitas vezes até mesmo teu esposo, a tua esposa, ela tem um peso muito maior na sua vida do que o próprio Deus. Você dá essa prioridade, você dá essa primazia para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu trabalho, para o futebol. Você dá essa primazia para o seu dinheiro e não dá essa primazia para Deus. Você não dá essa importância, essa prioridade, esse peso que ele tem que ter na sua vida para Deus. Então a segunda chave é a adoração. A terceira chave é o que? A sola escritura. Muitos já ouviram falar, sola escritura é o que? Somente a escritura, somente a palavra de Deus. É o que? Somente a palavra de Deus é a verdade e é onde nós devemos nos basear sobre a nossa vida, é onde nós devemos encontrar a forma que nós devemos viver e que agrada a Deus. Porque o que acontece? Muitas vezes nós acabamos bebendo, hoje em dia, de várias fontes. Então nós acabamos bebendo de fontes de filosofias gregas, nós acabamos bebendo de fontes de psicologia, de psiquiatria, nós acabamos bebendo de várias fontes de conhecimento. E esse tipo de conhecimento, ele pode ser bom ou mal para nós. Esse tipo de conhecimento ele pode tanto trazer um benefício, um crescimento para nós junto com a nossa espiritualidade, ou muitas vezes nos desviando da verdade, muitas vezes deturpando aquilo que era para ser verdade em nós. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus ela é inerrante, ou seja, ela não erra, a palavra de Deus ela não tem erro. Então nós precisamos dar essa prioridade à palavra de Deus sobre nossas vidas, reconhecer que ela é a verdade e praticar ela. Então a terceira chave para você ter uma vida de sucesso é buscar conhecer a palavra de Deus e praticar ela. Tiago fala que aquele que ouve ou aquele que lê a palavra, que conhece a palavra e não pratica, é semelhante ao homem que ao se olhar no espelho, ele vê a sua face, mas quando ele se afasta, ele logo se esquece. Ou seja, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós estamos enxergando a nossa realidade, a verdade de Deus. Mas se nós não praticarmos, é como se nós se afastarmos e nós esquecermos de tudo. Então a terceira chave de sucesso é a gente praticar a palavra de Deus. A quarta chave é somente a fé. Sola fide. Então a quarta chave é nós termos fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem a fé nós não podemos agradar a Deus. Então nós devemos entender que nós somos salvos pela fé. Abraão ele foi justificado pela fé. Então muitas vezes nós tentamos agir de uma forma muito racional. Nós conhecemos a palavra, conhecemos a Deus, mas nós agimos de forma muito racional. A gente usa o conhecimento da palavra sem a fé. E Deus ele não se agrada disso. Deus ele quer que nós entendamos que a fé ela é muito importante para o cristão. Então a quarta chave é a fé.
A fé, ela vai fazer com que você mova montanhas, assim como Jesus, ele ensina. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quinta chave é a sola Christus, ou que? Somente Cristo. Então a gente precisa entender que é somente Cristo que nos dá salvação. Só Cristo é o mediador entre nós e Deus. No mundo onde nós temos o humanismo trazendo uma base para toda a sociedade, nós acabamos achando que a salvação ela pode vir de muitos lugares. Muitas vezes nós estamos depositando a nossa confiança na política. Nós esperamos uma eleição para que vá aparecer um político como um novo Messias que vai vir e vai resgatar o povo e vai salvar o povo de Deus de toda a corrupção, de todo o mal, de toda a violência. Muitas vezes nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança nas redes sociais, nós colocamos a nossa confiança em terapias, em remédios. Nós queremos que aquilo que vai nos salvar, aquilo que vai redimir a sociedade, aquilo que vai restaurar o ser humano. Muitas vezes nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança na assistência social, na caridade. Nós achamos que aquilo que vai redimir o ser humano. E a palavra fala que não, que somente Cristo, que nós devemos buscar a Cristo, é somente Ele, somente Jesus Cristo que é o mediador entre o homem e Deus, somente aquele que pode restaurar todas as coisas e nos religar a Deus é Cristo, somente aquele que pode ajudar o homem a se regenerar é somente Cristo. As outras coisas são ferramentas que possamos utilizar junto, mas é somente Cristo que vai nos regenerar. Então, em que você tem depositado a sua fé? Em que você tem depositado a sua confiança? Em que você tem buscado regeneração? Você tem achado que vai ser o político que vai restaurar o mundo? Você acha que vai ser uma ideologia que vai restaurar? Que vai ser a medicina? Que vai ser a terapia que vai restaurar? Não, é somente Cristo, tá? Então essas são as 5 chaves para a gente ter uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual de crescimento que nós podemos aprender com a Reforma, tá? Se você não conhecia a Reforma, ou se esse vídeo te edificou, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para você estar recebendo mais vídeos. Todo dia a gente está liberando aqui devocional, a gente está liberando vídeos novos, tá? Se inscreve no canal e até a próxima, gente. Deus abençoe.